ganhar em todas as suas emoções. O treino que define as posições de largada para o Grande Prêmio de Portugal amanhã. Mais uma importantíssima etapa na temporada de 1991. Depois do Grande Prêmio de Portugal, nós teremos apenas 3 corridas. O Grande Prêmio da Espanha no novo circuito próximo a Barcelona, no próximo domingo, no próximo final de semana, não domingo amanhã, é claro, mas no outro final de semana. Depois, em 3 semanas, nós teremos o Grande Prêmio do Japão, outro intervalo de 2 semanas e o Grande Prêmio da Austrália. Ayrton Senna, você sabe, leva 18 pontos de vantagem para Nigel Mansell na segunda posição e o título está sendo discutido entre os dois, o brasileiro, piloto da McLaren, e o inglês, piloto da Williams. Você está vendo na pista Michele Alboreto. Nós estamos com 2 minutos e 25 segundos de treino. Michele Alboreto sai arriscando logo, porque Alboreto ontem ficou apenas com a 27ª posição, portanto, em prevalecendo os tempos de ontem, Alboreto não estaria formando no grid de largada para amanhã. Aí você vê Alboreto na pista e vamos, a princípio, enquanto as feras não vêm para tentar as primeiras posições, primeiro dizer que o treino de ontem durou apenas 25 minutos, vamos dizer assim. Basicamente 25 minutos, porque depois a chuva acabou impedindo que os pilotos buscassem os melhores tempos, tanto que apenas o Berger conseguiu usar os seus 2 jogos de pneus, o mesmo acontecendo com o Mansell. O Berger ficou com a primeira posição, Senna com a segunda, o Mansell com a terceira. Mas vamos ver agora como é que foram exatamente esses treinos ontem. Oficiais, se deu bem quem entrou com o carro acertado. Berger conseguiu queimar os 2 jogos de pneus nos primeiros 15 minutos de treino e fez 1 minuto, 13 segundos, 221 milésimos. Senna entrou para acertar o carro, conseguiu fazer um bom tempo, 1:13.752, meio segundo a mais. As duas Williams, em suas primeiras tentativas, ficaram logo atrás. Mansell na casa de 1 minuto e 13, Patrese logo depois. Em quinto, Prost, Alain Prost, que muito anunciou para esta sexta e acabou não confirmando nada, a não ser um 5º tempo, quase uma desagradável rotina na temporada. Só que ontem, a partir dos 15 minutos de treino, começou a chover pesado. Quem tentou, rodou. E as nuvens que anunciam a proximidade do outono europeu passaram a ser personagens importantes deste grande prêmio. Senna, lembramos, só ganhou uma vez em Portugal, 1985. Foi sua primeira vitória na Fórmula 1 e debaixo do maior temporal. Nós voltamos ao vivo no exato instante em que Maurício Gugelmin fecha a sua volta. Gugelmin virou em 1 minuto, 15 segundos e 700 milésimos. 1 minuto, 15 segundos e 700 milésimos. Basicamente 1,5 segundos mais rápido que o seu tempo de ontem. Gugelmin tinha feito 1:17.214 e agora ele já pula para a 9ª posição. Isso demonstra que a pista está bem mais rápida. O Pirro, que virou em 16:07, já virou 16:1. O Leto, que tinha virado 16:07, igualou este tempo, mas o Alboreto, por exemplo, que tinha virado 1:18.3, já virou 1:17.8. A melhoria de Maurício Gugelmin é mais acentuada, porque o Gugelmin, mais um dos problemas que só podem acontecer da equipe Clayton House. Eles montaram a suspensão com peças diferentes de um lado e de outro. Por isso que o Gugelmin conseguiu aqueles tempos de ontem. Hoje, no treino pela manhã, ele já melhorara bastante, ficando com a 14ª posição. E agora, com o tempo de 1:15.700, ele ocupa a 9ª posição. Portanto, o Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Mansell é o terceiro, Patrese o quarto, Prost o quinto, Martins é o sexto, Capello é o sétimo, Alesi o oitavo, Gugelmin o nono, Morbidelli é o 10º, Nelson Piquet é o 14º, Roberto Pupo Moreno é o 19º colocado. E aí uma Ferrari já vai sair de Jean Alesi. E logo atrás dele vai sair Michael Schumacher. Outro que vem se destacando em todas as tomadas de tempo, em todos os treinos de ontem. Piquet foi mais rápido do que ele. Piquet foi 2 décimos mais rápido que seu companheiro Schumacher. Reginaldo, a tendência é de que a pista esteja mais rápida. A chuva de ontem deve ter lavado aquela poeirinha que sempre fica, aquela terra que sempre fica nos primeiros dias de treino aqui no circuito em Portugal. Os treinos da manhã e essas voltas agora pelo menos comprovam que a pista está mais rápida, que deve dar uma briga intensa pelas primeiras posições.
Bom dia, amigo da Globo. Realmente a pista parece mais rápida por estar mais limpa, embora a temperatura esteja mais elevada que a de ontem, porque ontem, nessa altura de treino, comecinho de treino, nos primeiros minutos, já vinha aquela grande ameaça de chuva e por isso todos, inclusive, correram para a pista. Pilotos como Ayrton Senna contrariando o seu estilo normal de esperar pelo menos a metade do treino, Paulo Alesi ainda esquentando pneus na volta de aquecimento, ele contrariando, como outros também, além do Senna, o próprio Mansell, entrando correndo rapidinho na pista, porque a chuva era uma coisa iminente, como realmente aconteceu. Todos treinaram muito pouco e isso significa que entre os pilotos de ponta tem muita coisa para acontecer nesse treino, sem dúvida nenhuma, a briga vai ser bastante grande. Aí Alesi, ele está ainda na volta de aquecimento dos pneus, ele ainda não abriu a sua volta rápida e a Ferrari deve estar vivendo um dia complicadíssimo. Porque o Alain Prost, por exemplo, hoje pela manhã, foi apenas o 25º melhor tempo. E o Alesi foi 30º. Isso porque as melhores voltas no final, mas mesmo assim a marca de 1:19:17 do Alesi, ele já deveria estar mais rápido que isso. Quando ele tentou a volta rápida, rodou, bateu, quebrou a asa traseira e o treino acabou para ele. Então aí vai o Alesi. A Ferrari vive momento de instabilidade, momento de crise. Aí vai Alesi, abrindo a sua volta. Ele faz a curva 1 e a curva 2. Aí vai buscar a subida para a direita, deu uma balançada na freada. Vai buscar essa curva mais acentuada para a direita, agora tem que puxar para a esquerda. E depois, para ganhar a reta oposta. Aí ele sai de segunda dessa curva e toma e despeja uma marcha atrás da outra. Aí onde ele fez, essa curva é feita de quinta pé embaixo. Aí já espeta a sexta e vai embora no que eles chamam da reta interior. E essa é a parabólica interior, que também é chamada de curva Hoffman, por uma capotagem espetacular do nosso Ingo Hoffman, nos seus tempos aqui de Fórmula 2. Saindo da parabólica interior, ou da Hoffman, vão ali para a curva do mergulho, sobra aí na curva do tanque. Você vai tomando contato com o circuito, o S errou tudo, já errou tudo Alesi no meio do S. Você viu ali a parcial e o Alesi que vai para a parabólica. O tempo 13:2:2:1. O Alesi vem para fechar com 15:4:67. 15:4:67, ele melhora em 1/10 apenas, basicamente 1/10 no seu tempo de ontem. Ele tinha um 15:5:72, faz 15:4:67, vai para a 7ª posição, melhora uma posição, ele ganha a posição que era de Ivan Capelli, está indo atrás de Martini e Prost, que é o 5º colocado. E aí Schumacher vem para fechar também a sua volta. 1:16:175. 1:16:175 é o suficiente para passar a Nelson Piquet. Ontem o Schumacher tinha 1:16:4, o Piquet tinha 1:16:2 e agora o Schumacher faz 1:16.1. Ele melhorou 3 décimos em relação ao seu tempo de ontem. É uma briga interna dentro da Benetton. A Benetton que ainda não tem definição. O Schumacher tem um contrato assinado, mas o Piquet ontem dizia e deixava claro, e dizia até em gravações, que ele tem um contrato à sua disposição na Benetton, e que não é verdade que o Brandon já tem um contrato assinado, o Schumacher dele estaria, vamos dizer assim, sem o emprego da Benetton. Ele tem um contrato à sua disposição na Benetton, ele é que está segurando a decisão de assinar esse contrato, porque, é claro, ainda com a possibilidade de uma saída de Prost da Ferrari, ele fica nessa expectativa e dizia Piquet ontem, seria sem dúvida nenhuma a melhor opção neste momento, uma ida para a Ferrari. E a Ferrari, que durante muito tempo diz ter restrições a Piquet, ontem eles também já diziam, não temos nada contra Nelson Piquet, quer dizer, mais ou menos que preparando o caminho para o possível acerto futuro. O caminho está preparado, realmente eles dizem que as críticas que Piquet havia feito à Ferrari e ao próprio pessoa do comendador Enzo Ferrari são coisas do passado. Agora, não quer dizer que esteja tudo acertado realmente. Tem muita coisa para conversar e tem a decisão de Prost pela frente. Agora, de qualquer forma, pode-se garantir, é uma coisa que já vem de meses, essa negociação Piquet-Ferrari. Aí você tem a Lotus na pista, você tem o Schumacher na volta lenta, na volta de volta ao box. Ele acabou atrapalhando e prejudicando ali a volta do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen ontem não estava nas primeiras posições, aliás, estava na 29ª posição. Agora ele fez 1:17:781, perdeu um pouco de tempo, mas para 1:18:947 que ele tinha ontem, melhorou em 1 segundo, ponto 2. E por enquanto está no grid de largada, o Mika Häkkinen está na 23ª posição. Apenas Jean Alesi
daqueles que normalmente brigam pelas primeiras posições, dos pilotos de Ferrari, de Williams e de McLaren. Aí o carro de Jean Alesi no boxe. Essa semana também se falou que o Alesi estaria fora, mas com a ameaça, com a possibilidade ainda grande do Prost deixar a Ferrari. E aí é que cabe a explicação, porque a única forma do Prost deixar a Ferrari por iniciativa do Prost é declarar que para, é dizer que para e abandona a Fórmula 1, porque isso é uma cláusula contratual, para ele não ter que pagar uma multa grande no valor do contrato. Ele teria que apelar para a cláusula que determina que ele, em parando, em deixando claro o seu desejo de parar e não partindo para nenhuma equipe para a próxima temporada, ele teria a possibilidade de anular o contrato, de denunciar o contrato sem pagar nada. Então, a partir daí também melhorou um pouco a situação para o Alesi, que estava muito complicada na Ferrari. Vale lembrar que o Prost não poderia pilotar por uma outra equipe, mas sim ele pode exercer qualquer outra função, que é também uma coisa que se fala muito. Ele exercendo o cargo de diretor esportivo dessa Ligier toda francesa, Ligier Renault. Mas a história é o que se fala, aqui ninguém pode falar oficialmente, mas o que se diz é isso. É que o Prost declararia: parei, tô fora, chega, não quero mais enjoo e cansei. Aí a Ferrari libera. Ele vai assumir o cargo de General Manager da Ligier. Então, abandonou a Fórmula 1. Agora, o que ninguém acredita é que ele permaneça nesse carro. É que ele tente dar uma volta na virada do ano para ir assumir a posição de piloto da Ligier, que é o que o governo francês quer, que é o que o presidente da França quer, os patrocinadores franceses, o dirigir e todo mundo. Aí o Suzuki na pista. Ainda ficamos esperando por Ayrton Senna, por Gerhard Berger, por Nigel Mansell, por Ricardo Patrese e por Alain Prost. As primeiras posições, lembrando a você: Berger é o primeiro, 1:13.221. Senna é o segundo, 1:13.752. Mansell é o terceiro, 1:13.944. Patrese é o quarto, 1:14.041. Mas o Patrese hoje pela manhã, no treino que não vale para a formação de grid largada, eu repito, o Patrese já virou 1:13.615, o que lhe daria a segunda posição mais rápido do que o tempo de ontem de Ayrton Senna. O Prost é o quinto colocado com 1:15.018, o Martini o sexto com 1:15.394, o Martini está na pista e o box da McLaren trabalhando exatamente no carro de Ayrton Senna, o Ayrton Senna dentro do carro ali, o seu carro titular. Ele trabalhou com os dois carros hoje, com o titular e com o reserva. O Berger trabalhou com o carro que tem à disposição, e o Senna está ali dentro do carro, o terminal do computador acoplado ao carro, ele acompanhando os treinamentos. Isso que vem não é uma Ferrari não, isso é uma Dallara, um carro da equipe Itália. Mas que é uma equipe que, por sinal, a grande novidade é que ela vai usar o motor Ferrari no ano que vem. A Minardi perdeu a confiança da Ferrari, não fez uma temporada à altura do que a Ferrari esperava, então ela perde o motor Ferrari. E vai para a Dallara, que com o Leto e com o Pirro vem fazendo uma temporada realmente muito melhor do que a da Minardi, de Morbidelli e de Martini. Está aí Satoru Nakajima, que vai curtindo o seu barato nas suas últimas corridas na Fórmula 1. Ele já anunciou que para. E depois do Grande Prêmio da Austrália, que para. Agora fiquei sabendo ontem de uma coisa muito interessante, de um projeto, de uma empresa de Nakajima, que se chama Nakajima Project, Nakajima Sponsor Project, uma coisa desse sentido, que trata de patrocínio para os pilotos japoneses nas diversas categorias, para que eles possam ganhar espaço no automobilismo europeu. E muito interessante, porque o piloto vai para uma equipe determinada, ele tem os patrocinadores, ele tem o budget, ele tem aquele dinheiro, ele tem o salário dele, e de acordo com o rendimento dele na categoria, de acordo com o que ele for conseguindo de resultados, esse dinheiro vai aumentando ou vai diminuindo. O do patrocínio e também do bolso do piloto. E talvez o Nakajima esteja se dedicando essencialmente a isso depois dessa temporada. Aí Satoru Nakajima, 18º colocado no treinamento de ontem. Quem abre a volta neste exato instante é o Leto. Aí JJ Leto abrindo a sua volta. O Leto ontem marcou 1:16.724. O Pirro hoje já virou aí 1:16.135 e ontem ele tinha virado 1:725. A diferença
diferença de apenas 1 milésimo em relação ao Leto, que também já entrou, já virou 16.790, não foi bem na sua primeira tentativa. Jarvis Leto. Ele passa numa parcial por nós, marcada aqui na casa dos 45. Isso vai lhe dar 2 segundos naquele ponto acima da volta ontem, que foi a do Senna de 13.7, mas o que deve perder na sequência deve chegar aí exatamente na casa de 1.16, beirando 1.16 o Leto ao completar a sua volta. Ele aponta 1.11, 14, 15, 16, acabou passando 17.8, perde muito mais tempo na segunda metade do circuito. 1.17.8 é acima do que ele já tinha conseguido com 16.7, praticamente 1 segundo acima, não sai da 17ª posição. Moreno ainda não andou, Piquet ainda não andou, Ayrton Senna ainda não andou, apenas o Maurício Gugelmin, que fez uma volta muito boa, 1.15.7, e pulou para a 9ª posição, Maurício Gugelmin. Por enquanto ele sustenta esta 9ª posição. A coisa complicada para Maurício Gugelmin, Senna pronto para sair para a pista, a coisa também complicada para Maurício Gugelmin, parecia certa a sua permanência na Leirão House. Ele está, vamos dizer assim, procurando um outro pouso. Por quê? Porque problemas policiais com o dono da empresa, envolvido num grande escândalo financeiro do Japão, na casa dos 5 bilhões de dólares, e o proprietário da Leirão House está preso no Japão. A coisa está complicada, a equipe está à venda, oficialmente à venda, e já se fala no interesse de Roger Penske. Penske, que tem a melhor equipe da Fórmula Indy, que é o patrão, vamos dizer assim, de Emerson Fittipaldi, estaria interessado na compra da Leirão House. Até porque ele tem participação acionária na Ilmor, nos motores Ilmor, que são os motores do carro de Maurício Gugelmin e de Ivan Capelli. Mas a equipe está oficialmente à venda e o Maurício Gugelmin, por enquanto, não tem um emprego garantido para a temporada de 92. Aí o Senna faz o sinal para que o carro passe ali pela sua direita, dentro da sua característica, que é a forma mais lenta possível, tracionando o mínimo possível, gastando o mínimo possível os pneus, buscando o aquecimento por igual dos 4 pneus. Veja só, repare que o Senna sempre dá esta volta muito mais lento. Mais tempo ele permanece em rodagem para o melhor aquecimento e também tracionando menos. Vai gastando menos esses pneus tão macios que praticamente colam na pista na volta de classificação e duram basicamente uma volta. Depois é o trabalho de trazer o carro de volta para casa. Aí vai Senna com todo o cuidado. O Senna dizia ontem o seguinte, depois do treino: tenho certeza que viraria abaixo da casa de 1.13, mas é que o carro estava tão mal no período da manhã que eu não quis arriscar na primeira tentativa. O carro estava tão mal que eu não quis arriscar na primeira tentativa, principalmente nas 2 curvas rápidas. Então ele sentiu que poderia ter feito abaixo de 1.13. Aí está ele no S, e o importante é não pegar trânsito, não pegar tráfego. Enquanto você vê aí o Senna ainda aquecendo os pneus, o Piquet inicia a sua volta. Aí vai abrir a volta Ayrton Senna. Abre a volta nesse exato instante. Senna marcou um 13.752 ontem. A pole position produzida por enquanto de Berger, um 13.221. Com 20 minutos de treino, Ayrton Senna entra na pista. Temos ainda 40 minutos para o final do treino, tem muita coisa pela frente. Berger terá 2 tentativas, Mansell 2 tentativas, Patrese 2 tentativas, Prost 2 tentativas, e o Piquet, que já está na pista, terá esta e mais uma tentativa. Uma tentativa restando, portanto, para Ayrton Senna. Ele vem parecendo andar no limite, pelo menos deu até uma abanada. Vamos ver se esse carro que está à sua frente não vai atrapalhar. Ele vai para a parabólica interior. É muito importante chegar, o carro saiu todo de traseiro, ele teve que segurar no braço. Deve ter perdido tempo ali, Ayrton Senna. Perdeu realmente tempo. Nesta volta não vai vir não, é muito difícil. Ele deu uma escorregada e saiu inteiro ali na parabólica. Repare só, a parcial de ontem do Berger, como ele passa acima dela. Repare, como ele passa muito acima dela, 1.1 acima dela. Tentativa de ele recuperar agora, tentar fazer essa parabólica forte, mas ele sabe que é difícil. Já sentiu, sem nenhuma dúvida já sentiu. Deu uma escorregada violenta ali na Hoffman, ali na parabólica. Na primeira parabólica, 1.14.6.
1:14.6, 9 décimos acima do seu tempo de ontem. 9 décimos acima do seu tempo de ontem. Nelson Piquet fecha a volta 1:16.17 contra 1:16.17 também. Piquet 1:16.172. Schumacher 1:16.175. Na briga de Piquet com o Schumacher, ele leva vantagem em 3 milésimos e na pista Prost. E na pista também o Mansell. E também Nigel Mansell. Senna deu uma escorregada, você viu que prejudicou inteiramente a sua volta. Ali na Hoffman, na parabólica interior, o Senna escorregou feio, teve que segurar por lá fora, perdeu tração e com isso virou apenas 1:14.697. Aí o Senna voltando, trazendo o seu carro de volta e o Prost abrindo a sua volta. Exatamente na parabólica onde o Senna escorregou, aí o Prost fez redondo, mergulha, mas também não passa bem não. Está com o tempo lá em cima. Está com o tempo lá em cima o Prost. O Senna está ali atrás do Mansell, para não atrapalhá-lo. Fica ali atrás do Prost que vem na velocidade. Pegou o Senna, fez sinal, o Senna ergueu o braço de que vai para o box. O Prost faz a passagem, mas está com um tempo ruim o Prost. Muito ruim o tempo do Prost. Olha aí, 3.9 na parcial da cronometragem oficial. Nós já tínhamos avisado na nossa marcação intermediária que vem com um tempo muito ruim. Alain Prost, a Ferrari vive um dia muito complicado. 17.6 para Alain Prost contra os 15.0 que ele tinha feito ontem. Aí vai Mansell, lá vem o Leão. Aí é sempre o perigo de um tempo que possa tomar a pole position nos carros da McLaren. Embora o Mansell até agora não tenha conseguido colocar esse carro na pista aqui em Portugal. O próprio Patrese já conseguiu acertos e o Mansell vem lutando contra o carro em todos os treinos. Mesmo no primeiro treino de hoje, ele não foi bem. O Patrese sempre foi melhor do que o Mansell em todos os treinos. Vamos ver aí. Antes daquela própria parcial da cronometragem oficial, dá pra gente sentir a volta do Mansell. 40, lá vem o Mansell, saiu, iniciou o mergulho da terceira reta, também não vem tempo não. Também não vem tempo. Também não vem tempo sequer para ele se aproximar da sua marca de ontem. Reparei, 56, 57, 7 décimos acima do tempo de Gerhard Berger. É que aí ele ganha, hein? Aí ele pode ter uma recuperação, porque na parabólica é muito importante essa curva até para completar na reta para entrar de motor cheio. Aí é que o Mansell ganha. Aí é que ele acaba levando vantagem. Por isso é que ele faz 1:13.8 contra 1:13.9 que ele tinha ontem, mas confirmando aquilo que nós dizíamos, permanece na terceira posição. Você viu que ele terminou com 6 décimos a mais do que o Berger e ele tinha 7 na primeira parcial. Quer dizer que ele, com 7, quando ele passou, ele estava exatamente no seu tempo de ontem. 1:13.9, ganhou um pouquinho, 1:13.8. É onde a Williams melhor, mais tem vantagem em relação às McLaren e às Ferraris. É exatamente na parabólica que traz para a reta. E aí, por exemplo, é que pode ser um problema para ele vencendo na corrida, se ele largar na frente e permanecer à frente de Mansell. Que este ponto onde está o Schumacher é o ponto de ultrapassagem. Então, se o carro de Senna andar bem na reta, o de Mansell faz melhor a curva de entrada de reta e aí é que você ganha a reta. Aí é que você chega com o motor mais cheio e aí que você leva vantagem na reta. É aí que as Williams estão realmente melhores, como estavam melhores já em Monza, na última corrida, numa parabólica um pouco mais veloz, mas com o mesmo tipo de curva. E olha aqui a prova. Numa das parciais, aqui no meio da pista, os carros McLaren são os mais velozes, de velocidade final. 289.7 para Gerhard Berger, 289.2 para Ayrton Senna. Agora, na passagem pela reta dos boxes, ou seja, vindo com o embalo daquela curva parabólica, as Williams são mais rápidas. O de Patrese, 304.8 km por hora e Mansell, 304.2. Aí você vê aqui, o Patrese está na pista. Olha só. Lá vem o Nakajima, lá vem ele fazendo as suas. Ele já fez a 1 e 2 ali, completamente espremido pela linha de dentro. Ali onde se chega acima dos 300, daquela beliscadinha de freio, ele já fez a 1 e 2 por dentro ali, já segurando para não bater no carro que vinha em volta lenta por fora. E tá aí o Nakajima. E o Patrese ainda não chegou para abrir a sua volta. Ele está na pista, mas na volta de aquecimento de pneus. Patrese ontem marcou um tempo de
1,14,041, mas como Ayrton Senna usou apenas um jogo de pneus, deu apenas uma volta. Berger, repito, e Mansell que usaram os 2 jogos de pneus. Patrese vai abrir a sua volta no exato instante em que Nakajima fecha dele. Aí abre a volta Ricardo Patrese. Lá vem o italiano da Williams, o piloto com o maior número de grandes prêmios disputados. E Patrese está realmente numa temporada muito boa. Aí vai ele e o Patrese, sim, vai andando muito forte e conseguiu um acerto de carro melhor do que o Mansell, que aliás não é novidade nenhuma. Ele sempre acerta o carro muito melhor do que Nigel Mansell. E na verdade o Mansell vai muito mais na onda do acerto do Patrese do que buscando o seu próprio acerto. Aí o Patrese, vamos ver o que ele consegue. Ele já vem pela reta interior. Vem para a parabólica interior. Aí o de Senna deu aquela escorregada e acabou complementando a sua volta. Os primeiros, os que estão nas primeiras posições, ninguém melhorou não. O Prost foi 2 segundos e 6 pior. O Mansell melhorou 1 décimo, mas não melhorou de posição. O Senna teve problemas na volta do civil, perdeu 9 décimos em relação à primeira. Aí vai o Patrese, vamos ver como ele passa. Ele passa também acima 6 décimos, mas aí ganha, exatamente aí ganha o carro da Williams, 6 décimos, ele pode baixar para 5, com 5 ele vai ali ameaçar a posição de Ayrton Senna, a segunda posição de Senna. Esta é a expectativa agora para fechar o tempo da Patrese, 11, 12, repare, 13, 7, 5, 4, o Senna tinha 13, 7, 5, 2, por 2 milésimos. Nós dizemos, ele vai para ameaçar a segunda posição de Ayrton Senna e por 2 milésimos permanece atrás de Ayrton Senna. Senna tinha 13,752 no tempo de ontem, 13,754 o tempo de Ricardo Patrese. E aí o Roberto Pupo Moreno, que faz sua última corrida na Jordan. A Jordan já assinou um contrato para as outras 3 corridas. O Moreno abre agora a sua volta. O Moreno arrumou o patrocínio, com amigos portugueses ajudando, ele arrumou o patrocínio aqui para esta corrida, mas não tem para as outras provas e não tem um lugar garantido na Jordan. Está tentando uma outra equipe, ou mesmo tentar convencer a de Jordan. Olha como deu a balançada ali o Moreno, que está precisando mais do que nunca mostrar serviço. O nosso Roberto Pupo Moreno. E tá aí o Patrese, não dá nem para chegar, hein? Não dá nem para chegar. Olha a fumaça saindo ali pela tomada de ar, logo acima da cabeça do piloto. Uma explicação. As Williams têm um motor novo e especial para essa tomada de treino, que não será utilizado para a corrida, mas é um motor desenvolvido nesta última semana, é um motor especial para essa tomada de treino. E o Patrese usou no limite extremo, foi o suficiente para completar a volta e ele apitou. Aí Moreno passou 2,6 acima. 2,6 acima, daria Moreno na casa de 15,8, mais um pouco que ele possa perder nessa segunda parte, um pouco acima dos 16, já é bem melhor do que ele tem, 16,956. Repare, um pouco acima dos 16, como nós dizíamos, um 16,211. E o Moreno melhora 7 décimos em relação ao seu tempo de ontem. Pula da 19ª para a 20ª posição em que ele se encontrava, ele pula para a 16ª posição. Piquet é o 15º. Senna, portanto, é o segundo. Gugelmin, que beleza, hein? É o 9º. O Piquet é o 15º, o Moreno 16º colocado e o Patrese volta a pé para casa. É o desespero da Williams, que sabe que tem que jogar tudo, tem que jogar todas as suas fichas e todo o crédito que o dono do cassino possa lhe dar, tem que jogar nesta corrida aqui. O Patrese fica reclamando, vem gesticulando, vai ali conversando com os fotógrafos italianos, o Mansell está esperando ali junto do Pit Windsor, conversando com os seus companheiros de equipe, enquanto o Patrese vai voltando a pé para os boxes. Eles jogam todas as fichas. Parte deste jogo, exatamente o motor novo para tentar largar nas primeiras posições. Importante o Patrese largar ali também, para fazer um jogo de equipe que eles vêm fazendo nas últimas provas. E o Patrese vem se comportando de forma essencialmente profissional nas últimas provas, saindo para dar a caça a Ayrton Senna, para que o Mansell venha depois, vem se comportando de forma essencialmente profissional. Olha o Gugelmin aí, vamos com o Maurício Gugelmin, ele que já melhorou tanto, fez 1,15,7, parece que conseguiram botar o carro no chão finalmente. Também é demais, né, montar a peça desigual na suspensão, botar o carro desequilibrado, é cada uma que eles fazem nessa Leighton House. E o Maurício tem que carregar tudo isso, aí ele perde um pouquinho de tempo. Mas tá com o carro no chão, hein? Tá com o carro no chão. Aí vem Maurício. E vale a sua torcida porque ele tá precisando. Tem que fazer um brilhareco aí nesse final de temporada para conseguir
uma boa possibilidade para 1992. É um piloto que ele inspira confiança pela forma com que conduziu nesses anos. Não tem acidente, teve aquele na largada da França. Vai lá, Maurício. Passa ali com 1.6. Repare que belíssimo tempo. Repare aí que belíssimo tempo. Que ele possa perder um pouco mais que D2, vem aí, mas vem na casa do que ele fez, 1.15.7. Pega uma carona no vácuo do Thierry Boutsen. Essa pode ter sido uma boa pro Maurício, hein? Pegou uma carona ali no vácuo para ganhar um tempo, 1.15.2. Belíssima volta de Maurício Gugelmin. Uma belíssima volta de Maurício Gugelmin. 1.15.2 e a sexta posição para Maurício Gugelmin. A sexta posição para Gugelmin, pegou ainda carona no vácuo do carro de Thierry Boutsen e fez um temporal o Gugelmin. Depois daquela parcial e depois dessa carona no Boutsen, dava a pinta de que ele poderia lutar e realmente lutou por um tempo ao nível do Alain Prost. Você vê que o Prost ficou com um 15 cravado, que é o tempo de ontem ainda, porque hoje ele não conseguiu uma boa volta, ele virou só um 17.6 naquela volta. Estava na hora realmente, o Gugelmin conseguiu uma boa marca para ganhar mais confiança. Está na pista de novo o Piquet, hein? Nelson Piquet de volta à pista. Vai para uma segunda tentativa, Piquet que está na 15ª posição. Portanto, Senna é o segundo, Gugelmin é o sexto, Piquet é o 15º, Moreno é o 16º colocado. Você está vendo aí o Gabriele Tarquini? Olha só, ele parou. Mas parou para discutir e para brigar, hein? Porque aquilo ali é acidente para graves proporções. Mas para graves proporções. Porque ele vinha de uma velocidade lançado na curva. E se ele pega a roda dele dianteira na roda traseira daquele carro que está ali, olha, eu não gosto nem de pensar. Eu não gosto nem de pensar. Eu vi um filme passando na minha frente, que foi assim que eu vi. Em 1982, o Reginaldo já deve estar pensando nisso. O Jochen mais ali na frente e do jeito que o Villeneuve veio atrás. Foi exatamente assim, uma volta rápida em cima de uma volta lenta, o Mas não viu, pegou a roda dianteira na roda traseira e aí catapulta e aí ninguém consegue parar o carro. Só a diferença é que o Mas não deu essa fechada agora que o Tarquini acabou levando. Mas olha... Aí o Berger, que por enquanto tem a pole position provisória. Tem que o Tarquini imediatamente tirou o pé, porque o susto que ele levou é para ninguém botar defeito. Aí Gerhard Berger. Ele marcou um 13.221 no treino de ontem. Vai lentamente, vai nem fazendo a sua volta, enquanto o Emanuele Pirro vai ali abrindo a sua. Pirro que já fez várias tentativas, era aquela de lixar o pneu, está na turma de lixar o pneu. O Pirro tem 16.135, tem a 14ª, agora caiu para a 15ª posição. O Piquet fez 15.666. Nós ficamos ali assustados com o quase acidente de sérias proporções do Tarquini. E o Piquet fazia uma excelente volta, 15.666, pulando para a 10ª posição. E o Schumacher veio logo atrás para virar um 15.995. Fica na 14ª posição, mas o importante é o Piquet botando aí 3 décimos em cima desse novo assombro da Fórmula 1, que está assombrando a vida do Nelson. O seu está dando trabalho para o Nelson nos treinos desde o Grande Prêmio da Itália. Aí você confere Berger, Senna, Patrese, Mansell, Prost, Gugelmin, os 6 primeiros, e abriu o Berger. Lá vai ele. Pois é, essa é a situação em relação a Piquet e Schumacher. Um piloto experiente, tricampeão do mundo, já numa outra fase da sua carreira, e vem alguém de bastante talento, disposto a andar e andar bastante forte. Agora, dizia o Piquet, sem querer, tirar o mérito do Schumacher, que ele considera realmente um piloto de muito talento. Dizia o Piquet, em Monza, ele pegou um carro pré-acertado pelo Piquet, pelo Moreno, e numa pista onde é só acelerar. Quer dizer, chegou aqui onde tem que acertar o carro, ali está a diferença da experiência, sem nenhum demérito a esse grande astro que surge, que é o Michael Schumacher. Você viu que o Berger deu uma escapada de traseira no mesmo ponto em que o Senna deu e teve que dar uma brigadinha no meio da parabólica, onde o Senna atravessou mais. No mesmo ponto, na curva ali de quinta de alta velocidade, de pé embaixo, na entrada da reta interior, deu uma escapadinha de traseira também o Berger, como tinha acontecido com o Senna. Vamos ver. Mas ele
também voando baixo. 55, 56, 57 e 0.2. Mas como a melhoria pode vir daí, desse acerto, ele pode brigar naquele seu tempo de ontem, que foi de 13.221. Vamos ver. Ele pintou ali na casa de 7. Pintou na casa de 7. Fica como uma marca para você também nas voltas seguintes, 13.430. É melhor do que o tempo de Senna, o segundo, mas é ainda mais lento do que sua volta de ontem. Ele tinha um 13.221, agora fez um 13.430. Permanece, portanto, na primeira posição. Nelson Piquet, o seu carro aí sendo puxado de volta para o box. Ele tem mais possibilidades, ele tem mais uma volta para fazer, o Nelson Piquet. Nós vamos atingindo 36 minutos, vamos nos aproximando dos 37 minutos de treino. Hoje tem para você um esporte espetacular. Em tudo isso que se discute aí no futebol brasileiro, sobre quem deva ser o técnico, o programa Esporte Espetacular providenciou uma pesquisa nacional com jogadores, com técnicos profissionais do futebol brasileiro, mas também com você, torcedor. Com você que está preocupado com o futuro do nosso futebol. Essa pesquisa qual é? Só poderia ser uma. Quem deve ser o técnico da seleção brasileira? Qual deve ser o caminho da seleção brasileira? Daqui para frente, segura de Césares. Foi apoiar na zebra e é o que sempre acontece. Apoia demais, a zebra joga para dentro, tá certo, mas joga o bico do carro para dentro. Aí André de Césares, o Moreno, você sabe, tem 1,16,211. O de Césares ontem tinha feito um 15,972. Eu acho que pessoal também de Roberto Pupo Moreno com André de Césares, veterano piloto que está seguramente na melhor temporada de sua carreira. Eu acredito que o Moreno tenha chegado com aquele tempo de 1,16,2, tenha chegado ao limite do carro nessa pista com ele. E a diferença é mais ou menos essa mesmo. Ele que foi mais rápido que o de Césares em Monza, aqui ele está mais lento 3 décimos, e que é o natural, porque o de Césares conhece muito bem esse carro. E outra coisa, o de Césares já com mais de 10 anos de Fórmula 1, sempre foi um piloto muito rápido de treino, já fez pole e tudo mais. E aí você tem André de Césares. 1,16,485. 1,16,485, o tempo de Césares. É pior do que a sua própria marca de ontem, pior também do que a marca de hoje, de Roberto Pupo Moreno, que foi um de 16,211. O tempo de Césares definitivo, por enquanto, continua sendo o de ontem, 1,15,9. Lá vem o Leão. Berger é trazido de volta para os boxes. Lá vem Nigel Mansell. Pro Mansell é agora ou não é mais? É agora ou não é mais? Vamos para 39 minutos de treino. Olha o Mansell aí. Ele vai aquecer com cuidado, vai ver o que acontece, vai ver o que ele pode arrumar de encrenca. Ele, na última volta, ele chegou a 1,13,800, o Patrese 1,13,754. Quer dizer, se ele se aproximou do Patrese, ele que vinha lutando aí contra um acerto de carro, que ele não estava conseguindo de jeito nenhum colocar o carro de chão nessa pista, isso quer dizer que ele já deve ter pulado para o acerto do Patrese. Quer dizer, já mandou colocar tudo que estava no carro do Patrese, regulou dele igual e virou 1,13,8. Então ele deve baixar um pouquinho, dependendo, evidentemente, do tráfego que ele encontrar na pista agora. E a coisa vai começar a pegar fogo. Vem para a pista também Jean Lévy. Vem para a pista também Jean Lévy, tá aí o Mansell. O problema do Mansell é que depois que ele fizer o seu tempo, ele vai ter que aguardar na torcida o que pode vir a ser feito por Ricardo Patrese e também por Ayrton Senna. A seguir, ao Alesi, vem aí Moreno e Piquet para a pista. Porque o Patrese voltou a pé para os boxes e tem lá o carro reserva para ver o que ele pode fazer. Para sentar, ele tem direito ao segundo jogo de pneu. Mas também tem uma coisa, se está acertado por Mansell, o carro reserva, tem que mudar a pedaleira, tem que mudar banco, tem que mudar o set inteiro, aquela coisa, isso demora, complica. Lá vem o Leão. Vai abrir a volta. Você pegou uma carona ali com o Nelson Piquet e agora começa a acompanhar a volta de Nigel Mansell. Lá vem o Leão, vem com todo o apetite. Ele sabe que agora não é mais. Que largar na segunda fila para ele é muito complicado. Na quarta posição, porque ainda além de largar na segunda fila, larga no sujo. O lado de dentro é o lado sujo, onde os carros não passam, onde é muito difícil buscar uma tração. Olha a encrenca que ele pegou. Assusta, viu? Não atrapalhou a trajetória não, mas assusta. O piloto, o que esse cara tá fazendo aí? Vamos ver o Mansell. Tá vendo ele pra reta interna. Sai redondinho, sai no chão, sai certinho. É fantástico esse carro da Williams. Não balança, não abana, aceita tudo. Responde de forma tranquila, suave a qualquer comando, aceleração.
vem o Mansell. Passa por Moreno, não perdeu tempo. Deu muita sorte em todo o tráfego. Vamos ver na parcial de 56,758. Pode estar pintando alguma coisa aí de Mansell. 57,5. Vai baixar. Pode baixar para 4. Baixando para 4, deve tomar a segunda posição de Senna. Deve tomar a segunda posição de Ayrton Senna. O Senna vai ter que se virar depois. Porque aí vem o Mansell, lançando tudo. Tentando ainda a carona com Jalesi. 12,13. Estou falando. 13,667. A segunda posição para Nigel Mansell. 13,667 faz a segunda posição Nigel Mansell. Por enquanto, Berger é o primeiro colocado e Mansell é o segundo. Senna é o terceiro e Patrese é o quarto. Portanto, estamos no final do treino e a coisa está nas mãos de Senna para que ele possa largar como quer. Para que ele possa pular para a pole position, para formar a primeira fila com Berger, ficar do lado bom, que é o lado de borracha, e depois deixar o Mansell para a segunda fila. Vai depender de como o Senna conseguiu aí o acerto no seu carro e o que ele pode pegar de pista limpa, de tráfego, de não tráfego. Vamos ter que esperar a volta de Ayrton Senna, que as coisas ficam para ser definidas do jeito que ele gosta, inclusive, no final do treino e na sua própria volta. Aí você vai ver o Alesi que bota a cabeça de lado, tentando andar forte. 57, 58, 1526. Olha, a Ferrari, ela que ameaçou, que assustou, botou uma ladeira abaixo nessas últimas provas desse final de campeonato. E vou te contar, viu? Os dois pilotos estão desmotivados, é por isso que ela sente que precisa de uma grande mudança. Acho que a pista está um pouco mais rápida agora em relação ao começo do treino, não tem exatamente emborrachado. Já que choveu a noite inteira, deve ter limpado bastante e agora sim que está aí com uma aderência, um grip um pouquinho melhor. Na briga interna da Ferrari, o Alesi passou o Prost. Foi para a quinta posição Jean Alesi, deixou o Prost em sexto, com isso Maurício Gugelmin cai para a sétima posição, mas está bom demais. Berger é o primeiro, Mansell é o segundo, Senna é o terceiro, Patrese é o quarto. Alesi é o quinto, Prost é o sexto. Gugelmin é o sétimo colocado. Nelson Piquet está na 10ª posição, com Roberto Pupo Moreno na 16ª posição. Aí o Leão voltou, conseguiu a segunda posição, por enquanto ele está satisfeito, mas está largando na sujeira. É bom sempre lembrar que aqui isso é uma coisa que preocupa demais. Sujeira, deixa eu me explicar. O lado bom é o lado de fora, junto ao gramado do lado de fora. Porque repare que todos os carros passam por ali. O trajeto dos carros é por ali. Então ali, além de não ter terra na pista, não ter poeira na pista, porque o carro espalha tudo aquilo, vai se formando um trilho de pneu. E na hora da largada, que se bota mesmo para derreter ali na largada, o carro traciona muito mais, tem mais gripe ali. A parte de dentro, ninguém passa pela parte de dentro. Ninguém passa pela parte de dentro. Então, além de não ter borracha, menos gripe, tem sujeira. Quando um carro, por acaso, passa por ali, é um poeirão que sobe. E o Ayrton Senna disse, eu vou dar uma passada lá para ver como é que tá. Porque ele estava largando na segunda posição, se hoje tivesse repetido a chuva de ontem. E o Senna que vai para a pista agora. Quando ele passou no treino da manhã, as 3 primeiras voltas por dentro, sobe uma poeira, porque é muito sujo ali. E é muito difícil tracionar ali para a largada. Então é uma pista complicada, porque às vezes uma terceira posição pode permitir uma largada melhor do que a segunda, dependendo dessa sujeira na parte interna da pista. Aí vai Senna. Aí aquecer lentamente. O carro só pega a parte de dentro ali, naquele início, quando ele vai pro box, porque quem passa rasgando passa sempre por fora. Aí vai o Senna. Berger tem 1,13,221. Mansell tem 1,13,667. Para Senna garantir uma primeira fila da McLaren, ele tem que melhorar em 1/10 de segundo o seu tempo de ontem. Em 1/10 de segundo o seu tempo de ontem. Então, para você ter uma ideia, como ele foi 5 décimos pior do que Berger no tempo de ontem, aquela parcial ali, se der 4 décimos acima, ele está na briga. Se der mais de 4 décimos acima, está complicado. Então é isso que você tem que acompanhar. Aí vai o Senna. Vai lentamente para aquecer os seus pneus, vai fazendo o controle do tráfego, vai conversando no rádio com a equipe. O Mansell vai ali, olhar o computador. É hora do Mansell torcer. O que ele tinha que fazer, já fez. Teoricamente estaria com a pista limpa o Ayrton Senna, mas tem que ver se não sai ninguém do box nesse período em que ele está rodando na pista. Está em volta lenta, mas teoricamente deve ter a pista limpa. Vamos ver. Senna.
logo atrás dele está o Herbert, John Herbert. Vai lançar agora. Agora é hora de lançar. Saiu do S e vai lançar na parabólica. Vai lançar na parabólica Ayrton Senna. Vem para abrir a volta. Não tem ninguém na frente. Vai-se embora o Senna. Abriu, procurou no espelho, lançou e vai-se embora. Vai atrás de mais uma pole position. Vai tentar pelo menos. Vai tentar a 60ª pole position. Olha só como ele vai na curva 2, como ele apoia na zebra. Vem no curvão de dentro. Trouxe na mão. O carro quis sair. Essa ele não foi na zebra. Puxa para a esquerda. Vai andando no limite. Sabe que tem que andar no limite. Não atravessou ali onde ele atravessou a primeira vez. Não atravessou, ele atravessou a primeira vez. Vai ter tráfego ali na frente depois da parabólica. Aí vem Senna. Puxou para a esquerda. Foi aí que ele comprometeu a sua volta. Quando o carro saiu inteiro de traseira. Agora ele trouxe na boa barata que sair e segurou. Fez redondinho. Vamos ver se ele não pode pegar esse tráfego no S. Vai no mergulho. Daí para frente tem o tanque. Por enquanto não houve prejuízo nenhum para Senna. Vai virar e puxar para a direita. Vamos ver na parcial de Berger. Você sabe que se ele passar 4 décimos acima pela briga com o Mansell, passa 2 décimos, vem para brigar com o próprio Berger. Vem para brigar com o próprio Berger é difícil, mas vem o suficiente para bater o tempo de Nigel Mansell. Aí vencendo em busca da 60ª pole position. É difícil chegar no tempo do Berger. 10, 11, 12, 13, 4, 4, 4. 13, 4, 4, 4. Senna recupera a segunda posição. Não conquista a pole position que ele queria e olha, queria muito para poder largar do lado limpo. Queria muito para poder largar do lado limpo. 13, 2, 2, 1 o tempo de Berger. 13, 4, 4, 4 o tempo de Senna. Ficou valendo realmente a pista de ontem, a chuva complicou. 13, 4, 4 o tempo de Senna, 13, 2, 2, 1 o tempo de Berger. Senna baixou em 3 décimos de segundo a sua volta de ontem. Não consegue a pole position. Por enquanto ela é de Gerhard Berger, que está precisando disso também. E nesse jogo de equipe, olha só. Berger e Senna na primeira fila, Mansell e Patrese na segunda. É uma posição importante também o Berger largando ali, Reginaldo, porque nas últimas corridas o Senna brigou sempre sozinho contra as duas Williams, porque o Berger não vinha, não chegava. O Berger largando ali na frente pode entrar nessa briga de servir de escudeiro, de partir para um ataque em cima de Mansell, como o Patrese tem partido para ataque em cima de Senna, porque essa altura vale tudo nesta hora de decisão. Berger é o pole position, Senna é o segundo. Nós temos mais 11 minutos de treino. Mansell é o terceiro, Patrese é o quarto, Alesi é o quinto, Prost é o sexto. O Jomin, que beleza, é o sétimo colocado. Martini o oitavo, Capelli é o nono. O Jomin botou no tempo no Capelli de novo. Schumacher passou o Piquet. Ei, alemãozinho danado. 1:15.578 para Michael Schumacher. Piquet, 1:15.666. 11ª posição. E Roberto Pupo Moreno, 16º, 1:16.08 de Césares, 1:15.97. Isso é que eu acho ótimo do Moreno, porque olha só, não tem um décimo de diferença entre o tempo do De Césares e o tempo de Roberto Pupo Moreno. E o Prost vai para a pista, mas tá difícil da Ferrari fazer alguma coisa. O negócio é ficar de olho no Patrese para ver se ele voltou a pé, se conseguiram o carro, porque agora ele pode tentar até com o carro do próprio Mansell, depois que o carro dele quebrou, troca de número, aqueles negócios, bota o pneu que ainda está sobrando pro Patrese. Ele fazia uma tentativa a mais, que seria a tentativa do desespero da equipe Williams para tirar a equipe McLaren dessa primeira fila no Grande Prêmio de Portugal. Tá aí o francês. Será que é hoje que ele fala? Que ele vai falar, vai falar. O Berger, além de ficar com a pole, está com a pole por enquanto, ele foi o melhor, o mais rápido hoje também, virando esse 13.430, o Senna fez 13.444. Isso é muito importante porque o Berger voltou a andar bem, voltou a andar forte. E é o que o Senna está precisando nessa briga final contra Mansell, mas que envolve também o Patrese como segundo piloto, que tem sido um fiel escudeiro de Mansell aí, na sua atitude extremamente profissional dentro da equipe Williams. E é o que estava faltando para Senna e que o Senna pode contar, muito provavelmente, nessa corrida, que é com uma boa atuação do Berger. O Schumacher andou nessa volta 8 centésimos mais rápido que o Piquet e o Moreno reagiu também, baixando 2 décimos, por isso ele ficou agora apenas 1 décimo do terceiro. Já vai tomar a posição da Alesi Prost. Já vai tomar a posição da Alesi Prost. Vai pular para a 5ª posição. Deixa eu ver aqui o Patrese, o que arrumou. Não dá para o Prost chegar lá não. Aí vai o Prost, 13, 14.352. O Alesi tinha 14.852, então confirma, o Prost pula para a 5ª posição. Berger, Senna, Mansell, Patrese, Prost, Alesi.
Césares. Maurício Gugelmin, 7ª posição. Eu podia dizer até que o Maurício Gugelmin é pole position dos outros 20. Tem 2 treinos aí. Tem um para os 6 primeiros, para as 2 Ferraris, 2 Williams, 2 McLaren, e outro para os outros 24, que só 20 arrumam vaga, e o Maurício é o pole position nessa 7ª posição. Uma 7ª posição que ele já conseguiu esse ano, exatamente no Grande Prêmio da Inglaterra, depois de ter conseguido a 8ª posição no Grande Prêmio da França, quer dizer, foi quando ele deu a impressão que melhoraria. Esse tempo do Gugelmin, 1:15.2, foi tão bom que você vê, ele superou o Capelli em 2 décimos, o Capelli virou 1:15.4, o Capelli que virou isso no primeiro dia e que já vem bem desde o primeiro treino. Quer dizer, o carro, esse tempo todo ele tinha acerto do carro e o Gugelmin só conseguiu agora. Aí o De Césares. Passou o André De Césares para virar 1:15.936. Virou 1:15.936. O André De Césares, ele tinha 1:15.972, melhorou um pouquinho em relação ao seu tempo de ontem, mas não lhe deu nenhuma posição. Permanece na 14ª posição na 7ª fila. Roberto Couto Moreno está abrindo a 8ª fila na 16ª posição. Vamos para 53 minutos. O Ayrton Senna confere, não deve estar nada satisfeito, porque... Não, tudo bem, as 2 McLaren na primeira fila, mas a preocupação dele é realmente largar por dentro ali naquela sujeira. Pode ser até que amanhã ele tente uma coisa desse tipo, de usar 20 minutos ou 15 minutos do armário, e os outros 15 para ficar rodando ali por dentro, tentar limpar, tentar jogar um pouco de borracha, alguma coisa nesse sentido. Eu até aventava essa possibilidade, porque é complicado largar por dentro ali em Portugal. Deixa eu esperar passar um carro aí, a TV Portuguesa mostrando. Eu sei como ele vem bem, olha só, bem pela linha de fora, tá vendo, olha? É sempre assim, todos eles passam aí, tá vendo, olha? O carro que vem vindo aí, descendo a reta, é sempre nessa linha. Então aí fica borracha, aí não tem sujeira, aí tem gripe, aí traciona bem, e lá por dentro parece andar em pista molhada. Aos minutos finais do treino, dá a impressão de que não há muito mais a esperar deste treino, a não ser, repito, que a Williams possa estar mudando o carro para Patrese tentar alguma coisa no finalzinho do treino. A movimentação daqui que se pode ver é exatamente nos últimos 2 boxes, lá da entrada. O primeiro deles é da McLaren, o segundo é da Williams. Eles disputam as primeiras posições, eles disputam as provas do campeonato, eles disputam o título com Ayrton Senna e com Nigel Mansell, e lá vem Patrese. E vai deixar o box Ricardo Patrese. Lá vem ele para as últimas emoções deste treino. Só se for agora para o Williams tomar uma posição da McLaren na primeira fila. Patrese vem para mais uma vez fazer o jogo de equipe, para mais uma vez partir para um tudo ou nada. E foi uma atitude muito inteligente do Frank Williams, há mais de um mês, quando ele garantiu a permanência de Mansell e de Patrese para a próxima temporada, porque ele pode negociar com Patrese. Porque se ele não confirma o Patrese na sua equipe, ele passa onde deixou o carro na outra volta. Se ele não confirma o Patrese, como é que ele podia pedir para o Patrese ir para o sacrifício tantas vezes? Para o Patrese fazer o papel do coelho no atletismo, que é aquele que sai na frente para puxar, que desiste na metade da prova, que é aquele que faz o que fez em Monza, vai para cima do Senna, nem que quebre o câmbio como quebrou, para que depois o Mansell possa fazer a sua corrida. Então o Frank Williams garantiu para o Patrese, olha, esta segunda metade de temporada, você é ajudante do Mansell, você é coadjuvante. No próximo ano você é protagonista. O dinheiro é bom, tá aqui, tá tudo acertado, e no ano que vem é quem puder mais. Quem chegar na metade da temporada no ano que vem na frente, o outro passa a ajudar. Então ele passou a ter, nesse sentido profissional todo o Patrese, uma atitude inteligente do Frank, não uma coisa genial, mas pelo momento em que ela surgiu, definindo a sua equipe muito antes dos outros. Vejam que a McLaren só conseguiu a definição há 2 dias, na quinta-feira aqui no Estoril, e a Ferrari até agora continua uma incógnita o que possa acontecer com a Ferrari. Fora o fato de que aquela atitude do Frank Williams, provavelmente contando com o respaldo de Ron Dennis, até de próprio Bernie Eccleston e de outras equipes, a própria Ferrari, deve também ter tido a intenção, certamente tiveram a intenção de segurar a alta no preço dos pilotos, no custo dos pilotos, o que eles estavam pedindo. Então segurou ali, permitiu que não inflacionasse muito o mercado, e foi isso que, de certa forma, irritou o próprio Senna, que tinha uma conversa de uma pré-negociação com o Frank Williams. Aí o Patrese.
Vamos para os minutos finais do treino. Nós temos 56:30, restando 3 minutos e meio, e tem o Berger para tentar alguma coisa, né? O Berger, não se esqueça, ele vai tentar alguma jogada, porque ele fez 13,430. E o Berger vai sair. O Berger vai sair. Tem tempo nessa volta do Patrese, hein? Vem tempo nessa volta do Patrese. Vem tempo na volta do Patrese. Vamos ver na parcial. A não ser que ele pegue o tráfego. Vamos ver. Vem tempo na volta do Patrese. Eles vão travar o cronômetro na parcial, mas vem tempo na volta do Patrese. Vamos ver no corte de câmera. 6, 7. Não vem tanto assim, não. Vem, mas não vem essa grandeza toda. Vamos ver. 12, 13, 13, 0, 0. Pula para pole position, Ricardo Patrese. Olha a festa. Olha só a festa no box da Williams. E o rádio já avisou o Patrese, a vibração de Patrese. Pula para pole position, Ricardo Patrese. Pula para pole position, Ricardo Patrese. Deixa Berger na segunda posição, na sujeira. Deixa o Senna na terceira posição do lado do Mansell. E olha, tem a impressão que pode ter sido melhor para Ayrton Senna. Pode ter sido melhor para Ayrton Senna. Porque ele não perde em relação ao Mansell. Ele larga no Lago do Dom. Ele larga os 8 metros regulamentares à frente de Nigel Mansell na quarta posição. E o Mansell é que passa para a sujeira. O Mansell é que passa para o lado de dentro, na sujeira da quarta posição. Pode ter sido, pro Berger não foi não, pode ter sido um bom negócio para Ayrton Senna, mas ainda há tempo pro Berger modificar isso, hein? Então as emoções dos treinos se seguram, porque treino é assim. Lá vem o Berger para tentar recuperar a pole position. Abre a sua volta, Gerhard Berger, a 2 minutos do final do treino. Vai voar abaixo o austríaco, hein? Ele quer esta pole position de todas as formas. Olha só como é que ele saiu da 2. Vem que vem com tudo o Berger. Vem que vem com tudo o Berger. Aí é que seria melhor ainda pro Senna, porque o Berger recuperar a primeira posição e deixar as duas Williams na sujeira. Aí é que seria o negócio. Com as McLaren largando primeira e terceira posições, mas do lado limpo. Então o Berger vai atrás. Vai atrás de baixar de 1,13, de puxar para casa de 1,12. Aí vem o Berger, vai entrar para a parabólica interior. Final de treino, agora sim são as últimas emoções. Lá vem o austríaco guiando forte e fazendo redondinha a parabólica. Vem por fora, não perde tempo não. Vai para a curva do mergulho. Aí vai subir para a curva do tanque. Vem tempo também para o Berger. Vem tempo também para o Berger. A parcial modificou porque ela de 57,441 passa a ser agora a parcial 57,200. Estou dizendo, vem pole para o Berger. Vem pole aí para o Berger. Lá vem ele para recuperar a primeira posição. Vai para a parabólica Berger. 1,13,001 sempre para 13. Para deixar as duas Williams na sujeira pode ser um grande negócio. 12,13 nada. Perdeu. O Berger é impressionante. O Berger é inexplicável. E depois perguntam para ele, ele mesmo fica sem saber. Em Monza ele não fez a pole position exatamente na parabólica e na reta. E aqui ele volta a não fazer a pole position na parabólica e na reta. Naquilo que seria a hora de acelerar e debulhar realmente para entrar na reta com tudo, em Monza aconteceu exatamente a mesma coisa com o Berger. Coisas que depois ele me falou. Eu perguntei para ele, como é que pode? Uma curva, aquela curva que é redondinha e mais a reta, o soalho começou a mexer. Ele vai buscar cada explicação, que aonde ele vai buscar a imaginação dessas coisas, eu não sei. Ele disse que o soalho começou a mexer na última curva. Hoje aí, depois da parcial, que era menos 2, em que ele poderia virar na casa de 12,8 ou até 12,7, na verdade ele perdeu nessa parte final, que é praticamente a reta e a parabólica. Então ele pode, teoricamente aí, deve ter perdido giro no motor. O motor é que falhou nesse final para ele não conseguir. A não ser que a única coisa é que a parcial estava mais alta, vocês viram, né? De 56 ela foi para 57. Ou a cronometragem buscou essa parcial do Patrese mais à frente, ou eles, quando se atrapalharam aquela vez, deixaram uma parcial diferente. Porque pela parcial, o Berger com 0,2 a menos, ele não podia perder, porque o máximo que ele podia perder era 1/10, que era o que a Williams vinha conquistando ali. Então teria que se aproximar, mas não fazer os 13,7 que fez. Bom, final de treino de qualquer forma. Patrese é o pole position para a festa da equipe Williams. Berger larga na segunda posição. Ayrton Senna larga na terceira posição. Nigel Mansell larga em quarto. Os que disputam o título largam na segunda fila. Prost larga na quinta posição. Alesi é o sexto. Gugelmin é o sétimo colocado.
Martini é o 8º, Capelli é o 9º, Schumacher é o 10º colocado, Piquet o 11º. Modena o 12º, depois vem Morbidelli, De Césares, Blundell e Moreno na 16ª posição. Estão fora da prova Eric Bernard, Gabriele Tarquini, Nicola Larini e Eric Van der Poel. São os 4 pilotos que não conseguiram buscar a classificação. Você acompanha aí as posições finais para o grid de largada. A corrida amanhã às 2h da tarde, horário de Portugal, 10 horas da manhã, horário aí do Brasil, horário de Brasília. Quem sabe uma corrida importantíssima para a definição do título mundial de 1991, com Ricardo Patrese repete em primeiro, Berger em segundo, Senna em terceiro, Mansell em quarto, as duas Williams se misturando com as duas McLarens na primeira fila. Até amanhã às 10 horas da manhã com a largada do Grande Prêmio de Portugal. Você fica agora com a Xuxa. Até lá, Globo e você, tudo a ver. Oferecimento